Fala comigo, Brasil! Josi Maia aqui outra vez com mais um vlog de viagem para vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um dos passeios mais incríveis que a gente já fez, que é ideal para você que gosta daquele tipo de passeio para conhecer história, cultura daquele destino para onde você está indo, desde ali os pontos mais turísticos até os pontos menos explorados. Esse passeio é o Becos Tiradentes, eleito inclusive como melhor experiência geral aí pelo TripAdvisor, tanto no ano passado, 2023, já tinha sido considerado melhor, como agora em 2024, manteve aí a mesma colocação. Para vocês terem ideia, o passeio Becos Tiradentes está entre os 25 melhores, não é do Brasil não, meu Brasil, é do mundo. Esse passeio é realizado pela agência de Tiradentes, a Walking Tour. Vou deixar escrito aqui na tela para não ter confusão, não ficar difícil de achar depois. E ele tem um custo-benefício mara. Como vocês gostam de saber o preço, bora lá. R$ 75 por adulto e o passeio tem uma duração aproximada de 3 horas. Então, sem mais delongas, simbora logo conhecer esse passeio da agência Walking Tour. E à medida que eu for explicando para vocês, eu vou colocando aqui algumas imagens e uns trechinhos de vídeo que eu consegui registrar ali na hora, para que vocês possam entender melhor como é que funciona. O passeio começa em frente à agência, que fica bem pertinho da rodoviária, bem ali próximo ao centro turístico, o endereço aqui na tela para vocês, e ele é feito em pequenos grupos, podendo ir aí de 2 pessoas no mínimo até umas 30 pessoas no máximo. Um pouco da história de Minas Gerais, porque a economia do ouro na época foi basicamente a economia do Brasil e, no caso, de Portugal. Então hoje a gente vai tentar levar para vocês pelo menos um pouquinho, vou narrar ela para vocês, é o que está nos documentos, tá bom? Outro detalhe importante aqui de lembrar é que a região de Minas Gerais foi muito rica nessa época, região aurífera. Tinham 2 formas de explorar o ouro, ou na profundidade, que é o chamado ouro de profundidade, que infelizmente nunca foi encontrado aqui em Tiradentes, e o outro tipo era o chamado ouro de aluvião, que é o conhecido ouro de superfície. Esse ouro de superfície ele podia ser encontrado ou nos barrancos, os chamados veios de quartzo, que a gente vai falar durante o passeio. Também dava para ver o brilho do ouro misturado com cascalho nos rios, nos córregos, que era feita a baté, que a gente também vai falar durante o passeio. E também dava para achar o chamado ouro, conhecido como flor da terra, que eram pepitas espalhadas no chão igual cascalho. Era só pegar. E acabou tudo, tá? Não tem mais nada não, tá, gente? Tem certeza? Bom, como vocês percebem, o pessoal adorava dar nome comprido nessa época, E é por isso que também começaram logo a dar apelido. Aqui foi apelidado de Arraial Velho, São João del Rei, Arraial Novo. Bom, acontece que a cidade de Tiradentes, ela tem um paredão muito bonito, que corta a cidade, E ele é formado principalmente pela rocha de arenito. É uma rocha de areia, uma rocha sedimentar. Por causa da pressão e temperatura, ela vira uma rocha, mas é areia. Se apertar, ele estoura na sua mão. Isso significa que muita areia do paredão vem aqui para o solo da cidade. Isso também significa que o solo aqui é pobre e não desenvolveu a agricultura por isso. Então, nós ficamos dependentes dos produtos de regiões onde o solo era bom, fértil, que no caso vai ser do outro lado, pertencente a São João del Rei. Então, São João del Rei vai elevar a categoria de arraial para uma cidade grande e importante. Essa categoria que eleva é vila. Então, São João del Rei vai elevar a categoria de arraial e vai ser chamada agora de Vila de São João del Rei, homenagem na época ao rei de Portugal, João V. Bom, isso significa que Tiradentes agora é distrito de São João. Ou seja, todo o ouro da cidade, tudo, vai para São João del Rei deixar lá bonito. O povo que está aqui não gosta disso, não. Eles querem que o ouro fique aqui, desenvolve aqui. Então eles vão começar a brigar para Tiradentes emancipar e esse ouro ficar aqui. Ou seja, eles querem que Tiradentes vira vila. Isso significa que a cidade foi toda interligada pelos becos para que assim eles pudessem transitar. A proposta desse passeio, inclusive, é utilizar os becos para a gente conseguir ter essa perspectiva de que dá para andar no centro histórico só pelos becos. A gente vai conectando durante o passeio, entendendo a história, os elementos da cidade. Então a gente vai ter uma perspectiva também bem mais realista, aqui da cidade, tá bom? Detalhe muito importante aqui também é em relação ao declínio do ouro. A gente tem que lembrar que em Tiradentes a gente só teve a exploração do ouro de superfície. Então quando o ouro acabar, a gente vai viver de quê? Essa é a questão. O ouro começou a ser explorado em 1702. 1782 ele acabou, ou seja, 80 anos de exploração. Um ouro fácil de explorar, acabava rápido. Ele até demorou muito tempo. Bom, em 1831, depois de muita miséria, uma decadência absurda, uma pobreza extrema, eles construíram aqui na frente, essa estrutura que vocês estão vendo, esse telhado mais velho, o matadouro de animais. Bom, o solo aqui também não é muito bom para pasto, mas eles fizeram um matadouro, traziam o gado da região e matava aqui. E essa foi a economia da cidade. Uma economia de subsistência, porque não desenvolveu aqui, não fez a cidade crescer nada. Ela só manteve a população sobrevivendo aqui. E foi exatamente por isso que a cidade teve o patrimônio histórico preservado, porque foi praticamente abandonado, ninguém teve interesse aqui. A cidade era uma pobreza, uma miséria absurda, com esse matadouro aqui.
E assim foi durante anos e anos. Em 1970, agora, um pouquinho de tempo atrás, chegou um estrangeiro aqui na cidade, ficou encantado com o patrimônio histórico, mesmo decadente, abandonado, viu esse potencial que tinha na cidade, comprou uma casa aqui, reformou em 72 e inaugurou o primeiro hotel turístico de Tiradentes. E como a gente não tinha fluxo do turismo nacional, ele começou a trazer o pessoal da Europa para conhecer Tiradentes. Então o turismo internacional começou primeiro. E muita gente achava que ele era doido, porque não tinha nada aqui, só o hotel dele. A estrutura mesmo turística era aqui do lado, na cidade de São João del Rei. Lembrando que São João del Rei a gente ficou muito conhecido também por causa do Tancredo Neves, que é de lá e foi enterrado lá. Tá? Então as pessoas passavam aqui em Tiradentes, mas a estrutura turística estava em São João del Rei. Então eles ficavam lá. Bom, a prefeitura entendeu que a cidade ela precisava, de certa forma, ter uma estrutura. Um grupo de pessoas aqui na cidade se uniu e começou a, de fato, conseguir trazer essa estrutura para a cidade. E essa estrutura fez a cidade, ali na parte histórica, se transformar num cenário perfeito de novelas e minisséries de época. Então vai vir uma emissora de televisão aqui para a cidade, vai aproveitar esse cenário pronto, porque não gasta dinheiro, tá tudo, é só chegar, rodar a série, né, embora. E isso vai divulgar muito a cidade nesse cenário agora nacional, ou seja, a televisão vai divulgar a cidade. É aí que a gente começa a ter um fluxo do turismo nacional. O fato é que a gente tinha um fluxo de turismo que vinha para cá, mas não ficava aqui, ia para São João del Rei. Então a prefeitura entendeu que precisava atrair empresários para a cidade. E para isso tinha que aumentar ainda mais esse fluxo. É aí que eles começam a trazer eventos para Tiradentes. Evento de cinema, de gastronomia, de vinho, de cerveja artesanal. É tanto evento que aumentou todo mês aqui o fluxo turístico. E esse fluxo turístico dos eventos aqui era tão grande que começou a atrair empresários. Opa, essa cidade aqui não tem nada. Se fizer um barzinho aqui eu vou bombar. Ah, acho que vou fazer um restaurantezinho aqui. Ó, vou fazer uma lojinha, vou fazer uma pousadinha. Então assim começou o turismo. Como vocês podem ver, é um city tour, porém ele é feito a pé. Sim, meu Brasil, a pé, de caminhada pelas ruas de Tiradentes. E à medida que a gente percorre ali os becos da cidade, a gente aprende um pouco mais, não só sobre a história, a cultura, mas também várias curiosidades. Por exemplo, a história da Estrada Real, trilhada por muitos viajantes, inclusive, e é contada aqui em detalhes. Para vocês que o primeiro hotel grande aqui da cidade turístico foi inaugurado pelo estrangeiro em 72. É esse aqui na frente, tá? Bom, a cidade na época era muito pobre, a população era muito carente. E o patrimônio histórico da cidade já era formado, ele não tinha nenhuma forma de estruturação para ser mantido. Então muitas famílias aqui na cidade, obrigadas a manter essa casa, a parte externa, sem poder alterar nada e modificar, não tendo essa condição, abandonava a casa e ela acabava caindo aos pedaços. E a gente perdeu muito casario aqui em Tiradentes por causa disso. Durante esse passeio a gente vai parando por vários pontos e a gente vai recebendo várias explicações e várias curiosidades. E aí a gente tem essa parada no primeiro hotel, que foi considerado pelo menos o primeiro hotel, a primeira pousada turística da cidade de Tiradentes, datado de 1972. O que mostra pra gente que por mais que a cidade de Tiradentes seja assim um polo turístico extremamente turística, o turismo em Tiradentes ele é até bem recente. E como o ciclo do ouro, da mineração, durante o século XVIII se concentrou em Minas Gerais, infelizmente, faz parte da nossa história a escravidão e a exploração. E ao longo do passeio, a gente vai recebendo do guia que está acompanhando ali a gente vários cartões postais com imagens mais antigas da cidade de Tiradentes. E aí a gente vai conseguindo, à medida que ele conta a história, conta ali as curiosidades, comparar as imagens antigas da cidade com aquelas imagens atuais. Aí aqui estão os cartões, só para vocês poderem visualizar, são vários cartões postais. E a cada parada ele vai contando alguma curiosidade, vai mostrando, dando referências históricas, culturais, para que a gente possa comparar essas imagens mais antigas com as imagens mais atuais. E o nosso primeiro ponto de parada é o Largo das Forras, que é mais conhecido ali, famoso como o Centrinho Turístico de Tiradentes. Essa frente era a entrada da vila naquela época, ou seja, a parte baixa depois que atravessava a ponte. O que era comum encontrar na entrada de qualquer vila na época? Mulheres vendendo comida para forasteiros, mulheres conhecidas como as negras quitandeiras, negras de tabuleiro. A maior parte dessas mulheres tinha um acordo com os senhores. Toda venda feita, elas tinham uma parte da comissão que ficava para elas. Isso significa que essas mulheres vão trabalhar muito para conseguir ficar com uma parte dessa comissão. E um dia comprar a sua liberdade. A chamada Carta de Alforria. O comércio de mulheres forras, livres, alforriadas aqui era enorme e cada vez crescente. Ficou conhecido como o Largo das Forras. Esse local é chamado assim até hoje. Forras, como eu disse, de alforria. Ok? Um outro detalhe importante é lembrar que o declínio do ouro vai fazer agora muita gente rica falir. Mineradores, comerciantes. Essas pessoas, na época, que eram ricas agora falidas, não podem mais frequentar aquela irmandade lá em cima. Isso significa que esses homens agora pobres vão fundar mais um grupo social. Ou seja,
Outra irmandade. Vocês vão dar risada, porque realmente parece engraçado, mas é sério. Essa capelinha atrás de vocês, ela é chamada o Bom Jesus da Pobreza. Entenderam de qual grupo social pertencia? Brancos, pobres, falidos. É uma capela bem simples, tá? Bem simplesinha mesmo. Ela tem a imagem de Jesus Cristo agonizante lá dentro, representando o sofrimento que ele sentiu na época, né? E tem 14 quadros que foram doados agora há pouco tempo atrás no Museu Mário Mendonça. Lembrando, né, que esses 14 quadros representam a Via Sacra. Para quem não lembra, as 14 cenas da crucificação de Cristo. Obviamente, deixar claro aqui que a 15ª é opcional, que é a ressurreição, ok? Bom, a gente tem aqui na Semana Santa uma tradição religiosa muito forte em Minas Gerais, né, que é a procissão da Via Sacra. O que pouca gente sabe é que no Brasil, em várias cidades históricas, tem uma tradição portuguesa que se mantém até hoje, que é uma procissão de Via Sacra na Quaresma. A nossa, inclusive, aconteceu agora há pouco tempo atrás. Chama Procissão dos Passos. Bom, é uma via sacra. Como a cidade aqui é pequena, ela não tem condição, na época financeira, para colocar 14 quadros espalhados pela cidade. Então a Irmandade teve condição de colocar 6 quadros espalhados pela cidade. E a gente faz a representação da via sacra aqui em Tiradentes, em vez de 14, 7 cenas. Sendo uma com imagem e 6 com quadros. Tá? Observem ali do lado esquerdo, não tem um carro saindo ali agora? Tá vendo o carro lá na frente lá, ó. Do lado esquerdo, não tem uma capelinha com uma cruz em cima? Estão vendo ali? Tem 6 delas na cidade. Dentro de cada uma tem só um quadro para representar a cena dessa procissão de Via Sacra que acontece na Quaresma. Depois do Largo das Forras, a gente finalmente vai entrar pelos becos. E os becos, infelizmente, eles tinham ali basicamente 3 funções. Uma delas era ser o eixo da servidão, para poder desviar os escravos das vias principais, por onde eles não podiam passar. A outra era para dar acesso à parte de trás das casas, porque os negros não podiam entrar nas casas, mesmo para trabalhar, pela porta da frente. Eles precisavam entrar pela parte de trás, por isso foram criados os becos. E o terceiro é que nessa época, no século XVIII, não tinha ainda esgoto nas casas, então os becos faziam ali como se fosse, às vezes, do depósito de esgoto mesmo, funcionava como se fosse o depósito de esgoto. Então as fezes e as urinas ficavam em vasos de louça ou de madeira do lado de fora da casa. E o escravo tinha que levar aquilo ali nos ombros e muitas vezes ele acabava caindo e por isso se dizia, né, se usava o termo, que é usado até hoje inclusive, que eles ficavam enfesados. Esse córrego que vocês estão vendo aqui, ele nasce lá na Serra, que é a região que mais teve a exploração do ouro. Isso significa que na época da chuva, escoava o ouro aqui no córrego, ele misturava com o cascalho e a gente via o brilho desse ouro ali. Para conseguir tirar esse ouro misturado com o cascalho dali do córrego, eles usavam um prato grande que era de ferro ou de madeira, chamado bateia. Quando você pegava esse cascalho com o ouro ali com a bateia e começava a fazer um movimento circular, o ouro é metal, é pesado, ou seja, ele vai para o fundo da bateia. E o cascalho vai saindo na lateral, entendeu? Então assim que bateava o ouro aqui. Como era muito fria a água na época do inverno, para tentar confortar os cativos, os senhores davam cachaça para eles. E a maioria acabava viciando na cachaça. Muitos, na época, faziam parte de grupos de resistência. Esses que fugiam acabavam sendo abrigados em locais chamados de quilombos, que eram locais onde esses fugitivos conseguiam se abrigar. Uma pessoa, na época, viciada na cachaça, quando fugia, ela não queria ficar no quilombo. Ela preferia voltar por causa da cachaça, por causa do vício. Então, aqui na nossa região, a mão de obra, né, necessária fazia a população de negros ser muito grande. E para conseguir ter o controle desses negros, infelizmente foi instalada a cultura da cachaça aqui no nosso estado. Ou seja, a construção de vários alambiques com a utilidade da cachaça não para fazer festa e comemoração, mas sim para viciar essas pessoas escravizadas, para que dessa forma essas pessoas tivessem sob o controle dos seus senhores. E até aqui a gente já ouviu muita história, muitas curiosidades, passamos por vários pontos turísticos e outros não tão turísticos assim como eu mencionei lá no início do vídeo, mas é claro, meu Brasil, que aqui não tá na íntegra, né? Primeiro porque o vídeo ia ficar gigante, quilométrico. E segundo, porque o mais legal desse passeio, o mais interessante é você poder vir. Então eu queria muito que vocês entendessem como é que funciona para quando vocês estiverem vindo aqui para a cidade de Tiradentes, vocês possam procurar a Walking Tour e fazer esse mesmo passeio. Agora que importantíssimo, se você já tá aqui, ó, até agora no vídeo, tá curtindo esse conteúdo e não deixou o like? Vamos lá, vou te pedir para deixar aquele like para eu saber que você tá curtindo esse vídeo. E a gente continua, porque tem muito mais coisa para poder mostrar.
E enquanto a gente segue agora para o nosso próximo ponto, para poder conhecer mais um cantinho aqui da cidade de Tiradentes e um pouco mais ainda de história, de cultura e de curiosidade, eu quero só trazer para vocês alguns pontos por onde a gente vai passar, já que eu não vou mostrar tudo na íntegra aqui para vocês. A gente passa pelo antigo Matadouro, que hoje é a Feira de Artesanato, Praça da Rodoviária, o primeiro hotel turístico, que é o Solar, Largo das Forras, Igreja e Largo das Mercês, Ponte das Forras, Capela Bom Jesus da Pobreza, Capela dos Passinhos, Beco da Pedreira, Beco da Matriz, Beco do Pacu, Relógio do Sol, Rua da Câmara e muito mais. Indígena com português. E a maior parte deles vinha da região de São Paulo. Era importante eles terem essa característica pelo conhecimento das matas e, obviamente, serem mais violentos. Os mamelucos, para quem não sabe, gente, eles não gostavam de leis. Tá? Era um pouco mais violento e bruto. E era importante você ter essa característica porque aqui na nossa região eram muitas tribos indígenas também violentas. Sem contar tribos canibais. Vocês também ouviram canibais, não ouviram? Pois é. Algumas tribos indígenas que viveram aqui no Brasil no início da colonização portuguesa ficaram conhecidas por praticarem canibalismo. Os tupinambás ganharam essa fama com alcance mundial depois de diversos relatos de vários viajantes europeus que afirmaram ter presenciado esses tipos de rituais envolvendo ali o canibalismo. Mas principalmente ganhou força depois da publicação do livro Duas Viagens para o Brasil, do Hans Staden, onde ele relata a experiência dele de 9 meses preso com os tupinambás e, claro, liberto depois, senão ele também não teria nem publicado o livro, né? Mas, enfim, seguimos, continuamos. Tribos canibais. Então, você ter essa personalidade forte de também ser violento era importante para conseguir ter uma viagem bem sucedida. O fato é que foram anos tentando, tá? Anos. A dificuldade, né, está relatada em vários documentos e livros de historiadores, como Boaventura, por exemplo. Ele diz, né, que algumas tribos tinham técnicas de fazer barulho com a boca de animais selvagens, para dispersar o grupo e matar eles separadamente. Eles também dispersavam os grupos para os rios, onde tinham buracos, para que ali caísse toda a mercadoria de comida e eles não tivessem condição de sobreviver durante a volta da viagem. E assim, fracos fossem mortos também. Então assim, isso deixa muito claro que o indígena aqui da nossa região não é burro, do jeito que muita gente gosta de falar, que o indígena do Brasil é burro, né? Não, eles eram muito inteligentes, tinham várias técnicas para conseguir sobreviver e dominar aquele território e protegê-lo, tá? Bom, o fato é que alguns que sobreviviam chegavam em São Paulo e pediam mais dinheiro para fazer uma outra viagem, né, para tentar de novo. E eles diziam o seguinte, que a primeira que deu errado é porque tinha andado com os burros na água. E depois de vários becos, paisagens lindas, Tiradentes vista literalmente por outro ângulo, a gente para entender um pouco mais sobre a história de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, além de muitas curiosidades. Então, como chegava ali para comer, eles começavam a revirar o angu, alguém percebia que tinha carne lá escondida. Não podia dar bobeira pro feitor saber e ninguém podia dar bobeira também. Então esse que achava primeiro avisava os outros. Tem caroço nesse angu. E o mais legal desse passeio, além de toda a informação, desmistificação de alguns causos, explicações sobre ditos populares, como por exemplo, tem caroço nesse angu, deu com burros na água, entre vários outros, é a maneira como tudo isso é contado e mostrado de uma forma tão leve, até com algumas pitadas de humor ali em alguns momentos. E o Gui, ele tem tanta paixão em contar toda essa história que a gente não quer que o passeio acabe. E, sério, acreditem, 3 horas de passeio e parece que só se passou 1 hora. Não parece que se passaram 3 horas, porque passa muito rápido. Deixa bem claro aqui, quem não conhece Ora Pronobis, aquela trepadeira ali, ó, é a folha de Ora Pronobis. Ora Pronobis, para quem não conhece, é uma espécie de planta comestível muito comum, muito tradicional aqui em Minas Gerais. Como, por exemplo, a couve, a taioba, é bem parecido. E se você não sabe o que é Ora Pronobis, com certeza você é novo aqui no canal, tá chegando agora, ou até de casa e tá aqui há mais tempo, mas não tá acompanhando o Instagram de Malas Prontas para Viagem, hein? Porque lá sempre tem receitas do Namorido, inclusive a última que eu postei lá no Instagram, vou deixar aqui o arroba para vocês, para quem não estiver acompanhando. Era de carne de porco na cachaça com Ora Pronobis. O Namorido sempre traz receitas bem mineirinhas e a gente posta tudo lá no Instagram, fora as viagens que a gente sempre faz e mostra os restaurantes, inclusive aqui em Minas Gerais, quando a gente está aqui na região, que é muito tradicional. A maioria dos pratos aqui, pelo menos nesse interior, Tiradentes, Bichinho, São João del Rei, é muito comum nos pratos você encontrar essa planta que é o Ora Pronobis. Nessa época colonial, eu não sei exatamente se era pelas condições da terra, se era porque de repente o padre não deixava mesmo tirar, então acabava acumulando e tinha muito Ora Pronobis por ali, mas essa planta ela tinha em grande quantidade nas igrejas. E como tinha ali em grande quantidade e o padre não deixava os escravos tirarem para poder se alimentar, para poder comer, eles aproveitavam a hora da missa, a hora da reza, da oração, que era inclusive bem demorada e toda feita em latim, era a hora do
orai por nós, no caso, ora pro nobis, em latim, e era exatamente nesse momento que os escravos aproveitavam para entrar na igreja, a hora da reza, a hora da oração, para pegar a planta, o ora pro nobis, e levar para poder conseguirem se alimentar. Essas pessoas que eram presas chegavam lá e falavam assim, mas por que eu estou sendo preso? Qual que é o motivo disso? É porque você amolou a faca no chafariz. Tá, mas a lei não fala nada do coxo de trás, ela fala do coxo frontal. E vocês estão me prendendo por causa do coxo de trás. Depois de passar por todos esses pontos turísticos, por todos esses becos e ouvir muitas histórias, muitas curiosidades e muitos causos, o passeio do Becos Tiradentes termina aqui, no chafariz. E um conselho, não beba a água do chafariz. Quer saber por quê? Escreve aqui nos comentários chafariz que eu te conto por que você não deve beber essa água. Mas claro, eu te convido principalmente, além de escrever aqui nos comentários chafariz, que você venha para Tiradentes, faça esse passeio, descubra por si só por que você não deve beber a água do chafariz, além de várias outras curiosidades, história, cultura, muitos causos aqui da cidade de Tiradentes, Minas Gerais. E se você chegou aqui até o final desse vídeo e quer saber de mais dicas da cidade de Tiradentes, na próxima semana sai o último vídeo dessa série que a gente fez aqui na cidade e eu te convido a se inscrever no canal para não perder esse próximo vídeo e, claro, todos os outros que vêm na sequência, porque aqui tem vídeo novo toda semana e depois de Tiradentes temos novas cidades a serem exploradas e as dicas pra gente trazer aqui para vocês. É isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final, um beijo e até mais!